Irmão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos encontramos nesse texto, Evangelho de Mateus, o capítulo 21, estamos no versículo 23, e enquanto você abre, eu vou lembrar você daquilo que a gente meditou na semana passada, porque o Senhor da Glória vinha saindo ali de Betânia, que é uma aldeia que fica do lado de Jerusalém, e Jesus estava dormindo ali, pernoitando ali, e o texto sagrado diz que de manhã cedo ele ia em direção a Jerusalém, ao templo, e quando ele teve fome e viu uma figueira cheia de folhas, e nós vimos que primeiro na figueira vem os frutos e depois as folhas. Então toda figueira que tem folha, de forma imperativa, ela precisa ter frutos. E o Senhor então aproveita aquele momento em que aquela figueira tem folhas, mas não tem fruto, e então vai ensinar uma lição não apenas para aqueles discípulos ali, mas uma lição para toda a igreja. Durante já 2000 anos, a igreja vê essa parábola milagre, né? Porque são as duas coisas misturadas, como um lembrete do que a aparência, a religiosidade é mortal na vida de uma pessoa, como isso traz um dano ser infrutífero diante do Senhor. E ali o Senhor amaldiçoa aquela figueira, ela seca da raiz para cima, né? E o texto de Marcos diz que ela secou, e no dia seguinte os discípulos viram ela seca. No Evangelho de Mateus diz que ela secou imediatamente, e o texto sagrado, os discípulos ficam admirados. Então Jesus dá a solução para essa questão da religiosidade. Se vocês tiverem fé, tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, Ele vai conceder a vocês. Isso se você pedir a Deus para frutificar, para viver uma vida para a glória dEle, para você produzir frutos ao Senhor de uma vida fervorosa, cheia do Espírito, Deus vai conceder a você. Então o fortalecimento da fé é a grande saída, é a grande solução para essa vida de aparências que o povo de Israel estava vivendo. Aquela figueira representava justamente todo o sistema religioso judaico que ali estava. E Jesus então, o texto diz, no versículo 23, Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas, e quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vocês me responderem também, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O templo se torna, a partir do capítulo 21, o lugar, o centro, um local geográfico, físico, central para todos esses debates, argumentos que vão acontecer. O Evangelho de Mateus traz aí 8 menções do templo, e 6 dessas 8 menções acontecem do capítulo 21 em diante. Então veja como o templo, a partir do capítulo 21, é extremamente central. E obviamente a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, ela é central, é o tema de toda a discussão, de tudo aquilo que vai acontecer aí a partir do capítulo 21, para mostrar a cruz de Cristo e a sua morte e ressurreição. Então, meus amados irmãos, o fruto
buscando, ele não está encontrando. O que ele encontra é um culto pervertido, o que ele encontra é uma religiosidade vazia, ele não encontra um povo que o adora em espírito e em verdade. De lembrar também, como o profeta Ageu, lá no capítulo 2, quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, intenso, profundo sofrimento, Jerusalém está destruída, o templo queimado, as muralhas destruídas, a cidade totalmente arruinada, e aí então Deus diz para o povo que eles devem voltar para Ele. Deus diz para o povo: olha, vocês precisam parar e pensar no que vocês estão vivendo, vocês precisam considerar. E o povo mesmo assim não volta para o Senhor, e então Deus diz: não houve ninguém que voltasse para mim. A gente acha que diante do sofrimento tão grande que as pessoas podem passar, que o sofrimento vai trazer alguém a Cristo. Isso não é verdade. O sofrimento não traz ninguém a Deus. Esse ditado, quem não vem pelo amor vem pela dor, é mentira. Todo mundo que veio foi o Pai que trouxe. É o que Jesus vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém vem pela dor. Todo mundo que vem por Cristo, vem pela mão soberana do Senhor. Porque por mais dor que alguém tenha, por mais sofrimento que alguém tenha, essa pessoa não chegará a Cristo. E nós vemos aqui o povo de Israel envolvido em tanto sofrimento, tantos problemas. Veja quantas curas, milagres que o Senhor da glória faz. O povo está escravizado aos romanos, um sofrimento profundo, mas o povo não volta a Deus. Eles têm um sistema religioso de aparências que de fato afasta Deus cada vez mais deles, e não se voltam de coração a Deus. O Senhor da glória envia João Batista, e aí está o ponto. Jesus dá um passo atrás com esses religiosos. Eles perguntam para o Senhor: Senhor, com que autoridade? Qual é a natureza da sua autoridade? Quem te deu essa autoridade? Eles queriam entrar no debate, numa discussão, só que Jesus não está ali para isso. Ele estaria ensinando a palavra de Deus, e então ele não entra no debate, ele responde com uma pergunta. Era muito comum isso na época. Olha, você me perguntou, então eu também vou te fazer uma pergunta. Se você me responder, eu respondo a sua pergunta. Então Jesus vai e pergunta para eles: o batismo de João, o ministério de João, falando de batismo, falando de toda a vida de João, do próprio João, do ministério dele, do que ele pregava, do que ele fazia. A vida de João, o ministério de João era do céu, no caso de Deus, o céu aí como de Deus, ou dos homens. E aí então, quando eles ouviram aquilo, eles entraram em choque e saíram de perto de Jesus para deliberar o que eles iam responder. E eles começam a pensar no que eles vão falar. Se eles dissessem do céu, isso é, não, João realmente era de Deus, o que ele já tem a resposta. Ele vai dizer: então por que vocês não creram nele? Eles não creram em João Batista, eles não acreditaram no ministério de Jesus, eles não foram batizados por João Batista, eles não foram ali confessando seus pecados. Nós estamos aqui, nos arrependemos, fizemos do culto uma caverna de ladrões do templo, nós corrompemos tudo, nós estamos vivendo em pecado, idolatria, estamos aqui para abandonar tudo, queremos o Messias, enfim. Eles não foram batizados, eles não se arrependeram, eles não se voltaram para Deus, eles não reconheceram João Batista, nem a mensagem, nem a ação de João Batista. Pelo contrário, eles ficaram onde eles estavam e deixaram o povo aí afluir para João Batista simplesmente. Então ele já tem a resposta. Olha, se nós dissermos que é do céu, que é de Deus, nós teremos uma resposta dele, porque vocês não acreditaram nele. E não apenas isso, se eles dissessem que era do céu, a primeira consequência é que eles denunciaram seus próprios pecados, porque eles não creram em João, eles não creram naquele a quem Deus enviou 400 anos sem profeta, e o primeiro profeta que Deus envia, eles não recebem, eles não credibilizam a João Batista, eles não
ministério, o chamado de João Batista ao arrependimento. E a segunda consequência é que eles estariam também assumindo, se eles dissessem que era do céu, que era de Deus, eles também estariam assumindo que eles eram incapazes de julgar entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas, porque eles não tinham capacidade de se arrepender e de validar o ministério de João. Então a pergunta de Jesus coloca eles numa, como o pessoal diz, uma sinuca de bico. Botou eles, encurralou aqueles caras. Falou: se a gente responde que sim, então a resposta é então porque não cremos. E demonstra que nós não reconhecemos a João. E também assumimos que João Batista, por tudo que ele fez, nós não temos capacidade de distinguir entre aquilo que é de Deus e aquilo que é errado, entre o certo. Não temos capacidade, não temos condições de liderar espiritualmente esse povo. Então eles se colocam numa situação muito complicada. E se eles dissessem que simplesmente era uma ação dos homens, não, João não tem nada de Deus, era só uma coisa que os homens fizeram, o povo os apedrejaria, porque o povo entendeu, a massa do povo entendeu que João era um profeta, que João era um homem enviado de Deus. Então eles temeram o povo. Agora nós tememos a Jesus e agora tememos o povo. Então a gente não pode dizer nem que era do céu e nem que era dos homens. Nós não podemos dar nenhuma e nem outra resposta. Então a resposta deles é: não sabemos. Não sabemos. Então essa é a resposta que eles dão. Esse questionamento do Senhor expõe a incapacidade que os principais sacerdotes, escribas, anciãos tinham de discernir entre o certo e o errado. Eles revelou também a doença espiritual que eles viviam. O questionamento do Senhor colocou todas as feridas, as chagas e toda a podridão do pecado deles, da rebelião, da corrupção deles, exposta dos seus corações diante daquilo que Deus estava chamando o povo ao arrependimento, e eles, endurecidos de cá, não se arrependeram. Exporia aí a hipocrisia, a dureza de coração de não terem reconhecido um enviado de Deus, João Batista. E a terceira coisa é que eles rejeitaram essa situação ao não reconhecerem a Jesus. Por quê? Porque João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na pergunta de Jesus não está apenas a autoridade de João, mas está a sua própria autoridade. Jesus está colocando na pergunta que ele está fazendo: o batismo de João, isso é, a vida e o ministério de João Batista, era de Deus, era do céu ou era dos homens? Nessa questão está a própria autoridade de Jesus, porque é João Batista que está apontando a Jesus, que está falando de Jesus, que está validando a Jesus. Com esse questionamento, Jesus empurra os caras para a parede, expõe o pecado deles, expõe a hipocrisia deles. É assim, magistral o que Jesus fez. É uma habilidade extraordinária esse questionamento de Jesus, essa atitude que Jesus tem de colocá-los no canto da parede. E aí está a árvore que tem folhas, a figueira que tem folhas, mas não tem fruto algum. Não tem fruto algum. E o primeiro fruto que o Senhor está exigindo aqui, o primeiro fruto que o Senhor está pedindo aqui, é o fruto da obediência. Quando eles respondem, não sabemos, da mesma forma, eles denunciam a incapacidade deles de discernir se João era de Deus ou não. Então, de qualquer lado aqui, qualquer resposta, até a resposta dizer não sabemos, mostra para todo mundo que eles são incapazes de discernir se João era de Deus ou não.
Se João era um homem apenas que estava falando de si mesmo, ou se Deus o havia enviado. Essa própria resposta deles, não sabemos, mostra que eles não conseguem julgar e liderar a nação de Israel, porque a religiosidade deles é completamente errada, e comprova mais uma vez aos que são hipócritas, porque veja, eles ouvem a pergunta de Jesus: o batismo de João é do céu ou dos homens? Eles saem e começam a conversar entre os outros, uns com os outros. Se a gente responder isso, ele vai responder aqui. Se nós tememos o povo, eles estão deliberando. Quando eles fazem isso, expõem para eles mesmos a própria hipocrisia deles. Eles entenderam a situação, eles entenderam o questionamento, e agora eles estão deliberando para tentar sair daquilo. Veja, não há nenhum tipo de reflexão neles, dizer: gente, calma aí, olha o ponto que nós chegamos nessa situação, os nossos pecados estão diante dos nossos olhos, nós precisamos nos arrepender aqui, porque essa pergunta é, acima de tudo, um chamado ao arrependimento. Quando Jesus faz essa pergunta, se o batismo de João era de Deus ou não, é um chamado ao arrependimento. Para aqueles homens é uma segunda chance para eles dizer: não, de verdade, nós não reconhecemos a João. João foi um homem de Deus e nós não o reconhecemos. Estamos aqui para confessar o nosso pecado, nós não nos batizamos, nós não ouvimos a mensagem, nós não acolhemos no nosso coração, a nossa religiosidade nos cegou, a nossa hipocrisia nos afastou de Deus, nós viramos as costas para Deus, nós tornamos todo o culto e toda estrutura religiosa aqui uma situação simplesmente financeira. Nós estamos vivendo exatamente contra a vontade de Deus. Era o momento do arrependimento. Essa pergunta de Jesus chama esses homens a se voltarem para Deus, oportuniza o arrependimento, mas eles estão deliberando entre eles mesmos e revelando para si mesmos a sua religiosidade, a sua hipocrisia, a sua própria morte. E todo mundo que estava ao redor ouvindo e vendo também conseguia perceber aquela situação de hipocrisia, de religiosidade, que não dava para se esconder. Aquilo era um alerta, não apenas para aqueles hipócritas, para aqueles religiosos, mas também era um alerta para todo o povo que estava vendo, porque todo mundo que estava ali poderia responder aquilo e dizer: não, o ministério, a vida de João era de Deus. Foi Deus que enviou João, um homem de Deus, um profeta de Deus, morreu porque denunciou a vida de imoralidade do político da época, do rei da época. Ele não tinha conchavo político nenhum, ele não estava associado com ninguém, ele não carregava a placa de ninguém, ele denunciava o pecado de quem quer que seja, Ele foi um homem de Deus. Todo mundo poderia responder isso, mas os religiosos simplesmente se esconderam. É interessante como Jesus dá um passo atrás, como Jesus, no lugar de dizer: não, a minha autoridade, ela tem por natureza o próprio Deus, porque o Pai me enviou, Ele dá um passo atrás para mim e para você. E aqui existem algumas aplicações para a gente nesse texto. E a primeira aplicação para mim e para você nesse texto, meus irmãos, é que se nós não aceitamos a autoridade de pessoas enviadas por Deus, não aceitaremos a autoridade nem se o Filho de Deus estivesse aqui. É interessante isso. Eles não aceitaram a autoridade de João Batista. O Filho de Deus se apresentou fazendo milagres extraordinários. João Batista não fez nenhum milagre.
e não acreditaram nele. O Filho de Deus fez milhares de milagres e não acreditaram nele. Se você não recebe a palavra de Deus, que vem por meio dos seus pastores, de irmãos em Cristo verdadeiros, que têm uma vida coerente bíblica, se você não consegue aceitar a palavra de Deus, que vem daqueles que foram enviados por Deus, ainda que Deus venha, você não vai aceitar. Lembra do povo de Israel no Egito? Lembra do povo de Israel no deserto? Moisés estava falando em nome do Senhor, o monte pegava fogo, eles ouviram a voz de Deus pelos 10 mandamentos, falando diretamente a eles, mas eles não aceitaram Moisés, e muito menos a Deus, porque existe um princípio, irmão, que quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus vai dizer para os discípulos: quem receber vocês, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja uma cadeia aí de autoridade. Por isso que quando Deus fala com Samuel, e Samuel muito triste, porque o povo estava pecando diante do Senhor, pedindo o rei, ele diz: Samuel, esse povo não está rejeitando você, é a mim que eles estão rejeitando. Eles não estão rejeitando a sua liderança, Samuel, eles estão rejeitando a minha liderança. Eles querem um rei para eles, eles não estão rejeitando a você. Então, meus irmãos, se nós, e existe assim uma ideia muitas vezes na nossa cabeça que, não, se Deus vier e falar comigo, acabou. Para mim, se Deus me mandar um WhatsApp, acabou. Eu vou receber, vou aceitar e vou obedecer exatamente. Mas a palavra de homens eu não aceito, não. Engraçado, a gente tem essa ideia, não é? Que se Deus fala comigo, diretamente comigo, não, é pregação, domingo, quinta e tal, não sei o que, oração e tudo, texto bíblico, não, sabe, parece que tem uma ideia de homens aqui ou ali, então eu guardo aqui, eu faço algumas barreiras aqui. Um profeta é aquele que abre a Bíblia e diz: assim diz o Senhor. João Batista veio pregando arrependimento, João Batista veio pregando a palavra de Deus, João Batista veio chamando as pessoas a se voltarem para Deus de coração, João Batista veio revelando para o povo de Israel o caráter de Deus, a Cristo Jesus o Senhor, a vinda do Messias, apontando para o Messias, dizendo: ele já está no nosso meio. E aí quando ele o encontra e diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está apontando para Cristo. Ali tem um homem de Deus de verdade, pregando a palavra de Deus. Se você não aceita, se você não consegue abrir seu coração para aceitar a palavra, a pregação, o ministério, a vida de um homem de Deus de verdade, que mostra para você, pelo caráter, pela mensagem, que de fato ali está um homem de Deus, se você não consegue aceitar a palavra de Deus e a vida de um homem de Deus de verdade, não é qualquer picareta que tem por aqui, picareta tem em todo canto, e hoje transborda essa gente para todo lado, que se diz de Deus e tal, e daqui a pouco está fazendo um monte de porcaria, mau caráter, mal pagador, roubando, adulterando, mentindo, isso aí está cheio. Eu estou falando de gente séria, se você não aceita a vida e o ministério dessas pessoas, você não vai aceitar. Se Deus vier, o Filho de Deus vier e falar com você, não vai. A gente tem a ideia de que não, se um anjo aparecer para mim, então não vai. E é esse passo atrás que Deus está dando com aqueles líderes, chamando eles à humildade, a se humilhar diante de Deus. E aqui Davi tem muito a nos ensinar. Porque Davi era o rei, não tinha ninguém como autoridade acima dele, a não ser o próprio Deus. E depois daquela situação,
que ele adulterou com Batseba, pegou a mulher para si e mandou matar o marido dela. O profeta Natan espera em torno de 1 ano para confrontá-lo, e quando Natan confronta Davi com aquela história, ele diz: você é esse homem. Davi então cai diante de Deus e diz: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Aqui está essa humildade, meus irmãos, que o texto nos chama a ter. O texto nos chama a ter essa humildade. E esse é o fruto, a obediência. O Evangelho não é informação sobre Deus. O Evangelho não é informação acerca de Deus. O Evangelho não é informação acerca da vontade de Deus. O Evangelho é a obediência a Deus. É a obediência a Deus. Não é, olha, eu sou religioso, ou eu tenho folhas aqui para mostrar, eu tenho uma aparência religiosa para mostrar, eu tenho algumas boas obras, eu sou uma pessoa do bem aqui. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é a transformação do indivíduo. O Evangelho é a mudança da natureza. Você não pode esperar, meu amado irmão, que um leão seja vegetariano. Você não pode esperar isso. Um leão vai comer carne, não vai comer cenoura, alface, ok? Rúcula. Ele não vai comer essas coisas. A natureza dele é para comer carne. Da mesma forma, você não vai esperar e nem desejar que naturalmente uma vaca, um cavalo, uma ovelha coma carne, carniça. A natureza desses animais não lhes permite comer essas coisas. O Evangelho é mudança de natureza e não mudança de hábitos. O Evangelho não é uma ética, não é um estoicismo. Não, agora eu sou uma pessoa de ética, eu tenho moral, eu tenho valores. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Não, eu vou dar uma nova roupagem na minha vida. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é quando Deus encontra você, muda totalmente sua vida, coloca seu espírito em você e te dá uma nova natureza. Uma nova natureza. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova pessoa. Ele não é mais desse mundo. Ele está no mundo, mas ele pertence a Deus. Ele não é alguém que tem folhas, ele tem frutos. As folhas vêm depois, todo mundo vai ver as boas obras e vai glorificar a Deus. Mas tem fruto, tem mudança, tem santidade, tem comunhão com Deus, tem vida de oração, tem leitura da palavra, tem piedade, tem arrependimento, tem obediência à palavra de Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Lucas capítulo 7, ali no final do Sermão do Monte, quando Jesus está falando, capítulo 6, versículo 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Meus irmãos, o Evangelho é obediência, não é, aí eu enchi a minha cabeça de informações sobre Deus, poxa, Deus é tão extraordinário, Deus é tão grande e maravilhoso. O Evangelho é para além disso. O Evangelho é relacionamento vivo, intenso, é paixão por Deus, é amor por Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é ética. O Evangelho tem ética. O Evangelho tem moral, mas o Evangelho não é ética. O Evangelho é relacionamento com Deus. Cristo morreu na cruz para ligar você ao Pai Celestial, e não para você ser uma pessoa de uma roupagem melhor, um cidadão simplesmente melhor, ou alguma coisa nesse sentido. O Evangelho é mudança de natureza. Antes você era trevas, e agora você é luz. Andai como você não estava nas trevas. Efésios diz: vocês eram trevas. Uma coisa é estar nas trevas, outra coisa é ser as trevas. O mal não está fora,
O mal está dentro. O Evangelho aponta essa realidade para mim e para você. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você é filho da luz. Você agora tem nova natureza. Você agora é filho de Deus. Você tem a natureza de Deus, o Espírito de Deus. A natureza divina está em você, o Espírito Santo. Então uma nova criatura, uma nova pessoa. Não é obra humana, não é obra do esforço humano, não é obra que simplesmente, não, eu estou melhorando aqui. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho não são folhas, mas é mudança de vida, fruto. E essa religiosidade, infelizmente, só afasta as pessoas de Deus. Impressionante isso. Essas pessoas estão orando e participando, orando 3 vezes por dia. Elas participam de 2 cultos por dia. Elas vão todo dia para o culto, 2 vezes. Elas têm centenas de leituras da Bíblia. Elas jejuam 2 vezes por semana. Dão 10% de tudo quanto ganham, esmola para os pobres. Fora mais 10% para as festas e 10% de dízimo. Mas são pessoas que não querem Cristo. Fazem boas obras. Você olha os caras, você fala, pô, esses caras são impecáveis. As folhas são, mas não tem. O Filho de Deus está ali e eles não aceitam a autoridade de Jesus. Irmão, a religiosidade nunca vai te aproximar de Deus. A religiosidade sempre vai ser um ponto de separar você de Deus. É impressionante isso. A gente acha o contrário, né? Falando de tal, poxa, é tão religioso, vai para o culto, vai para isso, vai para aquilo, lê a Bíblia e ora e tal, não sei o quê. Aquela coisa toda, você fala, pô, essa pessoa está com o pé no céu, está na porta, um empurrão entrou, glória a Deus. Não é assim. Não é assim. Quando essas pessoas encaram seus próprios pecados, quando essas pessoas, diante da palavra de Deus, do Filho de Deus, se revela de fato o que está dentro delas, você pode ter certeza que elas vão rejeitar ampla e abertamente a Cristo Jesus e vão dizer: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de bom, eu sou um bom cidadão, como 90% dos brasileiros que dizem que merecem o céu, segundo uma pesquisa da Veja, que incluiu a comunidade carcerária. Aí você fala: meu Deus, eu mereço o céu. Não entendeu os seus pecados. Um país religioso, uma cultura religiosa cega as pessoas, e é o que Jesus está enfrentando. Então o Senhor da Glória vai trazer uma parábola agora. Na realidade são 3 parábolas que Jesus vai trazer. Eu só vou tratar da primeira hoje com vocês, que é a autoridade do Pai. Então Jesus vai trazer 3 parábolas que vão falar aos religiosos. É a parábola da autoridade do Pai, a parábola do herdeiro da vinha e a parábola do rei, das bodas do filho do rei, ok? Então são essas 3 parábolas. Na semana que vem, se Deus nos permitir, falaremos dessa do herdeiro e a do rei, ok? E olha aí o que diz o texto, versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam, aí eles que os religiosos, né? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque
veio João até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Pronto. Olha aqui. Você pensa assim, Jesus vai tirar o pé do freio, vou encurralar os caras, né? Eles não têm para onde sair. A pergunta de Jesus denunciou o pecado de todo mundo, ficou tudo, todo mundo viu o pecado dos caras. Então Jesus vai tirar o pé do acelerador, né? Que nada. Então meteu o pé no fundo e contou essa parábola. Parábola impressionante para a gente. Impressionante para a gente. O pai tem 2 filhos. O mais velho, e aqui entra já uma implicação. Jesus já provoca eles um pouco mais. Por quê? Porque o primeiro filho é sempre o filho mais velho. O pai sempre vai se dirigir primeiro ao filho mais velho, o primogênito. Quem era o primogênito de Deus no Antigo Testamento? Israel. Só que aqui não. Aqui são as prostitutas e os publicanos, que são os primeiros. Aí Jesus já, aí tumultou tudo, né? Aí por isso que o pessoal quer matar Jesus, porque Jesus provoca os caras, bota os caras na parede e dá duro neles, e diz: olha, disse ao primeiro filho primogênito, o primeiro filho: olha, vá para a vinha trabalhar, se não quero, grosseiro, áspero, direto, desrespeitoso, numa cultura onde o pai não era questionado, numa cultura onde a obediência ao pai era uma coisa valorizada, esperada, desejada de todos os filhos, especialmente o filho primeiro, o filho mais velho, que substituiria o pai e que teria autoridade por ele mesmo respeitar o pai. A autoridade do filho mais velho está na obediência e fidelidade que ele tem ao pai. Só que esse filho mais velho aqui disse: não quero. Mas o texto é lindo. Mas depois, arrependido. Está vendo que a pergunta que Jesus faz, o batismo de João é dos homens, é dos céus, é do céu, é de Deus, ou dos homens? É um chamado ao arrependimento. Eu não quero, mas arrependido fui. Veja, foi essa atitude que os publicanos tiveram. Eu não quero. Mas qual a atitude que eles devem ter agora? Mas arrependidos, deveriam agora dizer: Senhor, nós vamos obedecer o Senhor. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O segundo, o pai disse: filho, vai para a vinha. Sim, Senhor. Oh, filho maravilhoso. Tudo que o filho tem para dizer é: sim, Senhor. Ele não questiona, ele não retruca, ele simplesmente diz: sim, Senhor. E chama o pai de Senhor. Atitude maravilhosa. Sim, meu pai, o Senhor. Hoje os filhos: e aí, você, não sei o que, que isso? Faltou respeito aí, né? O pai é Senhor. Não importa a idade que o filho tem. Sim, senhor, sim, senhora. Minha mãe, sim, senhora. Meu pai, sim, senhor. Nunca chamei meu pai de você. Jesus Cristo, é doido? Nem minha mãe, sempre sim, senhora. Minha sogra é a mesma coisa. A senhora, né? É uma atitude de respeito. Sim, senhora. Não, sim, senhor. E ele tem essa atitude. Aí as folhas: sim, senhor. Aquela atitude respeitosa, de aparência, mas não foi. Quem fez a vontade do pai? Primeiro, você tem 2 filhos, tudo rebelde. Um diz sim, Senhor, e não vai. O outro diz não, Senhor, que também é desrespeitoso. Todo mundo aí está caído. Todo mundo não reconhece a autoridade do pai. Todo mundo está falido. Veja, essa humanidade, judeus e gentios, a humanidade inteira negam-se a Deus. E a pior coisa que você vai poder fazer é negar-se a Deus. É negar-se a Deus. Não se negue a Deus. Não se negue a Deus sua vida, seu tempo, seus esforços, sua alegria, seu prazer.
Não se negue a Deus. Não se negue a Deus. Ame-o, sirva-o, viva para Ele, por meio dEle, com Ele, para a glória dEle. Não se negue a Deus. Não se negue. Não diga sim, Senhor, na adoração. Tudo é teu, a minha vida é tua, eu não tenho direito algum. E quando vai andar na vida, não, Senhor. As atitudes dizem não, Senhor. Não, Senhor. Vai desobedecer a palavra de Deus, vez tras vez. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nem tão pouco seja mal criado dizer não, Senhor. Deus está te chamando, Deus está te comissionando, dizendo não, Senhor. Deus está te dando algo a fazer, não, Senhor. Não faça isso. Nós precisamos sempre dizer e fazer sim, Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? E aí você vê o hebraísmo, né? Senhor, Senhor, dá a ideia de Senhor pleno, né? O Senhor dos senhores, o Senhor máximo, né? É a autoridade máxima, o domínio máximo sobre a minha vida, mas não faz o que eu mando. A autoridade não está, o reconhecimento da autoridade não está naquilo que você diz, mas na sua obediência. Ele é Senhor da sua vida, se você faz o que Ele manda. Cristo só é Senhor da sua vida, se você faz o que Ele te manda. Os demônios, quando vêm Jesus, se ajoelham, se prostram e dizem: o que queres conosco, Jesus, filho de Davi? Eles têm toda a reverência com Jesus, ajoelham, mas não obedecem ao Senhor. Obedecem à força, o mando dele, mas não fazem isso com prazer, com alegria, não vivem para a glória de Deus. Então, a submissão verdadeira, o reconhecimento da autoridade de Deus na sua vida, está à medida da sua obediência. Da sua obediência. Cristo é Senhor na sua vida, pela sua vida de obediência. O quanto você obedece a Ele. Então, o que Deus quer não são palavras, Senhor, Senhor. O que o Senhor quer? Obediência. E imediatamente nesse texto de Lucas capítulo 6, Jesus diz: aquele homem que ouviu a minha voz e a praticou, edificou a sua casa sobre a rocha. É esse texto. Veja, ele cavou fundo, ele obedeceu de coração a minha palavra, e então, vivendo para a minha glória, a chuva caiu, o vento transbordou e ele permaneceu. O texto sagrado nos chama primeiro a esse arrependimento. O texto sagrado nos chama a essa atitude de dobrar o nosso coração, e não apenas palavras, folhas. Ele quer fruto, vida, a prática, a vivência, o dia a dia, as atitudes corretas, mesmo quando ninguém está te vendo, quando você não está sendo observado, mas sabendo que você está servindo ao Senhor. Então você faz aquilo para a glória de Deus, mesmo quando ninguém está te vendo, você está servindo ao Senhor. O texto diz que o primeiro filho arrependido foi. E aí então a pergunta: quem fez a vontade do Pai? Ele disse: o primeiro. Eles estão achando que estão arrebentando, né? Jesus vem de novo. Olha, os publicanos. Quem eram os publicanos? Era o povo da boca de fumo, seria hoje, da boca de fumo, do bar, da night, ok? Dos frevos, seria gente jogada no mundo, no pecado. Por isso que, junto com a palavra publicanos, tem prostitutas. Jesus quer realmente escandalizar aqui, ok? Primeiro porque é verdade, os publicanos e as prostitutas foram se batizar lá com João Batista. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Não existe. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o menor pecador aqui? A prostituta ou o religioso? Quem está mais perto do céu? Socialmente,
a gente olha a questão social. O drogado está lá, aquela vida miserável no lixo do crack, na prostituição e tudo. E você tem aqui um cidadão de bem, o cara, a mulher trabalha, estuda também direitinho, todo mundo direitinho, vivendo certinho, show de bola, beleza. Eu vou dizer, quem está mais perdido? Quem Deus aceita mais? Aí está todo errado nessas questões. Todo mundo, todos pecaram e banidos estão da presença gloriosa de Deus. Esses cometeram os pecados, esses outros, mas todos pecaram. Jesus disse: ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo: se alguém guardar no seu coração, Mateus capítulo 6, se alguém guardar no seu coração sentimentos de raiva contra o seu irmão e xingar o seu irmão de cabeça oca, já matou ele. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Quando Deus olha a humanidade, está todo mundo no fundo do poço. Não tem um pecador que está mais perto de Deus, porque todos estão banidos da presença gloriosa de Deus. E só tem um jeito de você voltar a Cristo Jesus. Só que a religiosidade não diz o quê? Eu estou perto de Deus. Eu busco a Deus. Eu estou mais aceito por Deus. Só que Deus só pode me aceitar por meio de Jesus. Deus não pode me aceitar pelas minhas boas obras, pelo meu bom caráter, por ser um bom cidadão. Deus só pode me aceitar através do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado, porque aquela cruz que era minha, aquela maldição que era minha, aquele juízo que era meu, Ele tomou sobre si, no meu lugar. Ele foi o sacrifício que me substituiu naquela cruz. Por isso eu posso ser aceito por Deus, só por isso, porque quando Deus olha a minha vida, quem aqui pode dizer que nunca quis esganar alguém, truchei o pescoço de alguém? Quem aqui nunca guardou ódio, raiva, mágoa, ressentimento? Todo mundo já matou, pelo menos uma dúzia, esse ano. Não estou falando da vida não, não vai esse ano, sim ou não, irmão? Jesus Cristo. Aí você fala, gente, o que é isso? Como é que a gente está? Como é que a gente vai aparecer diante de Deus? Bater no peito e dizer que estou eu, Senhor, me aceita, porque eu sou bom demais. Irmão, você só conhece o pecado à medida do que você conhece a Deus. Você não conhece o pecado mais do que você conhece a Deus. Você só conhece a gravidade do pecado quando você conhece a santidade de Deus. Isaías está pronunciando verdades e ais para todo mundo. Na hora que ele vê Cristo no trono, sentado na glória, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros, e eu estou morrendo aqui, a vida está saindo de mim, eu estou diante da glória de Deus. Você só conhece você e o seu pecado quando você conhece a santidade de Deus. Quando a santidade de Deus brilha, você vai dizer: meu Deus, quem sou eu? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. O pecador. O pecador. Meu irmão, esse texto é um chamado ao arrependimento. Deus está nos chamando não a folhas, mas a frutos. Uma vida de arrependimento. E o primeiro fruto que Deus procura é o arrependimento. O primeiro fruto que Deus procura é a obediência. Esse arrependimento e essa obediência diária, maravilhosa em nossas vidas. O arrependimento não foi o primeiro momento na sua vida, mas é o todo dia da vida cristã. A obediência é o todo dia da vida cristã.
E só existe obediência quando houve primeiro o arrependimento. Você só consegue obedecer se você primeiro se arrepender. Você não consegue obedecer sem se arrepender, porque todos nós nos desviamos pelo caminho. Todos nós nos extraviamos. A Bíblia diz que todos nós, como ovelhas, nos perdemos. Só tem um jeito da gente obedecer a Deus: se nos voltarmos para Deus, se dermos meia volta e voltarmos para Deus. Não é voltar para um grupo de mandamentos, para hábitos religiosos. Não. O Evangelho é reconciliar você com Deus. Deus estava na cruz em Cristo, reconciliando consigo. Deus está reconciliando com Ele o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas perdoando. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus não morreu na cruz para sermos religiosos. Jesus morreu na cruz para sermos amigos de Deus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Esse é o fruto glorioso do Evangelho. Viva isso, meu irmão, para a glória de Deus, e anuncie isso. Vamos ficar de pé e orar ao nosso Senhor. Feche seus olhos.